Com você, querido. Deus abençoe. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Amém? Que bênção. Alegria estar aqui. Quero agradecer ao pastor João pelas palavras, pela oportunidade. Agradecer também ao reverendo Márcio, Paulo, pastora e reverenda Mônica. Obrigado ao conselho da igreja por essa oportunidade. Bom, o pastor já disse, eu sou Cláudio San. Nós estamos em Portugal há 3 anos. E pela graça do Senhor Jesus e pela misericórdia do Senhor, em 120 anos, a IPI hoje tem uma congregação oficial fora do Brasil. E não só uma, 2 congregações. E nós estamos sonhando com a 3ª congregação. E quem sabe ainda este ano Deus nos dá a oportunidade de organizar a primeira igreja da IPI fora do Brasil. Então, quem sabe nasce ali uma IPIP de Portugal, né? Então, nós estamos felizes com o nosso Deus, servindo com alegria ali. Nós estamos agora na cidade de Faf. Estivemos durante 2 anos e meio, quase 3 anos, na cidade de Torres Novas, trabalhando ali numa congregação da IPI, e agora estamos plantando uma nova congregação em Faf. Deus tem sido gracioso e vocês estão junto, plantando conosco ali, porque eu sei que vocês oram, vocês contribuem e Deus tem feito coisas maravilhosas. Deus é sempre bom e Ele sempre nos surpreende. A Gabriela, como o pastor já disse, em 2015 nós fomos para a Holanda, ela foi fazer parte do doutorado dela, e eu vi uma igreja fechando por falta de pastor. Isso tocou muito meu coração. Naquela época, o pastor me chamou e disse: olha, quer assumir essa igreja? Na linguagem dele, quer para você essa igreja? Eu disse: pastor, eu tenho que voltar ao Brasil. E ele falou: então domingo eu vou lá, vou fazer o último culto e vou dizer que eu não tenho condições de continuar e cada um procure um outro lugar para servir a Deus. Era um grupo de 36 pessoas que não tinha pastor, e isso mudou meu coração em relação a missões. Voltamos ao Brasil, nós ficamos 7 anos em Campo Grande, pastoreando a primeira igreja, a IPI ali em Campo Grande, e depois retornamos a Portugal. Mas eu quero convidar você ao que interessa realmente, a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos 16, e eu vou ler do verso 6 até o verso 10. A soberania de Deus na missão. O texto diz assim: e percorrendo a região da Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Betina, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Assim que teve a visão, imediatamente, procurando partir para aquele destino, concluiu que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Palavra do nosso Deus. Meus irmãos, é comum que o coração humano associe a fidelidade de Deus com clareza imediata na direção para onde nós devemos ir. Supomos muitas vezes que obedecer ao Senhor produzirá um caminho linear, um caminho claro, um caminho isento de impedimento. A gente às vezes pensa desse jeito. Contudo, a Escritura apresenta um padrão distinto, um padrão diferente. A direção de Deus raramente se manifesta primeiro pela explicação. Primeiro, na verdade, vem a condução soberana, a ordem, mas não a explicação clara de tudo o que se deve fazer. Primeiro, não vem a compreensão plena do que se deve realizar, mas uma submissão reverente à vontade de Deus, à palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, o texto que nós lemos, nós encontramos o apóstolo Paulo em plena atividade missionária. Ele não se encontrava em desobediência a Deus, nem em negligência espiritual. Ainda assim, o texto que lemos declara que ele é impedido
primeiro pelo Espírito Santo e depois pelo Espírito de Jesus, de ir pregar a palavra do destino que eles julgavam ser correto. A partir disso, nós somos conduzidos a uma verdade central e teológica da palavra do Senhor. Deus não apenas determina os fins da sua obra, mas também ordena de forma soberana os meios pelo qual Ele quer realizar a obra. Eu já entendi, e eu sei que você sabe disso, que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. O jeito dele pode não ser comum para nós, mas é o jeito certo. Se eu cuspir no chão e colocar areia no seu olho, possivelmente vai doer, vai ficar arranhando. Mas do jeito de Jesus, cura a cegueira. É o jeito dele. E nós precisamos nos submeter ao que ele quer realizar do jeito dele. O texto, portanto, conduz-nos a observar de que maneira a direção soberana de Deus se manifesta nas experiências dos seus servos. E eu quero trazer o primeiro ponto. Deus pode fechar as portas. O texto, no versos 6 e 7, diz: foram impedidos pelo Espírito Santo. Depois, o Espírito de Jesus não permitiu. Paulo desejava anunciar o Evangelho na Ásia e posteriormente em Betina, como diz o texto. Ambas as tentativas, porém, são frustradas pela ação direta do Espírito Santo. E o texto não diz como o Espírito Santo frustrou esses planos. E eu fico pensando, eu fico imaginando como foi isso, criando as teorias na minha cabeça. Como o Espírito Santo chega no missionário e diz: você não vai pregar a palavra neste lugar. O texto não diz, não fala como isso aconteceu, não detalha os meios pelo qual esse impedimento aconteceu. E essa omissão eu julgo que é teologicamente significativa, porque o foco do Espírito Santo, através do médico, o grande Lucas, não é a curiosidade do leitor, mas a afirmação da soberania de Deus. Deus faz do jeito dele. O apóstolo Paulo tinha intenção legítima, ministerialmente corretas, contudo, nem todo o desejo legítimo do meu coração corresponde ao decreto específico de Deus para determinado momento da história. Nós precisamos nos render a isso. Paulo agia em conformidade com a vontade de Deus, com a vontade preceptiva de Deus. Mas, naquele momento específico, ele não estava de acordo com a vontade de um decreto divino. Não era para ir para a Ásia, mas era para ir para a Macedônia, para outro lugar. Assim nós aprendemos que a direção de Deus não se limita apenas a portas abertas. Ela também se manifesta de igual maneira soberana com portas fechadas. Eu vi a ministração aqui dizendo em algum momento: nós vamos te amar, o Senhor dizendo não, mas nós vamos te amar também, o Senhor dizendo sim. O Senhor é o nosso dono, é o nosso Senhor. A soberania divina não se revela só no sim, mas também se revela no não. E essa é uma verdade que nós precisamos entender, é uma doutrina importante que precisamos entender. E nós vivemos isso. Em 2022, eu e Gabriela começamos a nos preparar e nós sonhávamos ir para a Espanha pregar a palavra do Senhor. Tinha uma igreja local que iria nos receber. Nós preparamos toda a documentação, entramos com o pedido do visto. Humanamente parecia estar tudo certo, mas o visto foi negado. E naquele momento houve tristeza em meu coração, sensação de um silêncio de Deus, porque eu levantava, orava, colocava a minha vida diante do Senhor e parecia que Deus estava quieto. E eu falava: Deus, o Senhor está conosco? Será que eu ouvi um cochicho no meu ouvido apenas? Será que não foi a sua palavra? Contudo, o tempo foi passando e nós entendemos que o silêncio de Deus não se tratava da ausência dele, mas de uma direção para onde nós deveríamos ir. O não de Deus não é abandono, mas uma direção soberana para a sua vida e para a minha vida. Hoje eu compreendo que naquele momento não era a Espanha. E graças a Deus que não fui para a Espanha, porque Deus queria que naquele momento nós fôssemos para Portugal.
fechou as portas, e nós entendemos, depois de um tempo, depois de questionamento, depois de dor, que não era a Espanha naquele momento. Deus não apenas fecha as portas, mas Ele revela um caminho certo. Foi assim que nós experimentamos a soberania de Deus neste caso. Por isso, a sua direção exige discernimento espiritual. Quando você ouve a voz de Deus, você precisa ter discernimento espiritual. E aqui chego ao segundo ponto que encontro nesse texto. A direção de Deus exige discernimento espiritual dos seus servos. O texto que nós lemos, verso 9 e 10 diz: à noite sobreveio a Paulo uma visão. Paulo teve uma visão após os impedimentos. 2 impedimentos, Deus concede agora uma direção positiva através de uma visão. Paulo tem uma visão. Paulo vê um homem da Macedônia chamando: vem nos auxiliar. Contudo, o texto destaca um elemento importante que está no verso 10, concluindo que Deus havia chamado. Eu sempre falo que se houve uma conclusão é porque aconteceu um processo anterior, um processo de discernimento espiritual. Paulo não reage por emoção, Paulo não reage por impulso, mas ele interpreta os acontecimentos à luz da soberania de Deus. Sabe que se eu fosse agir com as minhas emoções quando Deus disse não para a Espanha, a vontade que eu tinha naquele momento era dizer: eu não vou mais para lugar algum, eu vou ficar aqui agora, se tiver que plantar a igreja vai ser no Brasil. Esse era o desejo do meu coração. Mas Deus usa pessoas também, e eu encontrei um pastor amigo e contei a situação para ele, e ele me falou uma frase, ele falou: Deus não te chamou para o Brasil, para Portugal, para a Espanha ou para qualquer lugar, Deus te chamou para o mundo. Onde Ele quiser te mandar, Ele é soberano sobre isso. Ele falou: muitos missionários têm assim: olha, o meu chamado é especificamente para este lugar. E ele dizia para mim: não pensa assim, pensa, Deus me chamou para pregar até os confins da terra. E se tiver que ir para qualquer lugar, esteja pronto para ir. E foi trabalhando isso no meu coração, e nós precisamos interpretar os acontecimentos à luz da ação soberana de Deus. A direção de Deus deve ser interpretada à luz da Escritura Sagrada. Quando Deus manda você fazer uma coisa, olha para a palavra. O que a direção de Deus não vai contrariar o que está escrito na palavra do Senhor. Discernimento espiritual requer de cada um de nós sobriedade, reverência, submissão à palavra de Deus. A direção específica de Deus não vai contradizer a revelação das Escrituras Sagradas. Nós precisamos então parar um pouco e observar e pensar. E esse princípio também se tornou realidade em nossas vidas. Nós estávamos ali em Portugal, nós fomos chamados para servir uma igreja portuguesa. Chegamos lá, através dessa igreja, ela foi que nos deu os documentos para entrar com o visto religioso. E era um contexto rico. A igreja tinha os seus desafios, mas tinha um contexto rico culturalmente. Tinha angolanos, tinha pessoal do Cabo Verde, tinha brasileiros, portugueses. Então, era uma igreja multicultural. E neste primeiro período, nós servíamos esta igreja em Lisboa. Nós não conseguimos morar em Lisboa, ficamos distante a 110 quilômetros. Servíamos essa igreja e servíamos a comunidade Ágape, que é a segunda congregação da IPI em Portugal. Então nós ficávamos assim, sexta-feira eu viajava para Lisboa, aí ficava sexta, sábado e voltava no domingo à noite ou na segunda-feira. Ficávamos servindo as duas igrejas. Durante cerca de 1 ano e meio nós vivemos um ritmo ministerial muito intenso. Às vezes eu saía de Torres Novas e ia até Massamá, quase 140 quilômetros, pregava, ministrava ceia, corria para Lisboa, ia até 7 Rios, pregava, ministrava ceia, voltava para Torres Novas, pregava e ministrava ceia. E aí quando dava 8 horas da noite, nós estávamos acabados, cansados. Vivemos isso durante um tempo.
Mas houve algumas mudanças na igreja e durante esse período, nós, sustentado com recursos de ofertas vindas do Brasil e também algum recurso próprio, percebi que nós não tínhamos mais condição financeira, mas também não tinha mais condição de ir e dormir no alojamento e viver aquilo todo final de semana. E aí começamos a orar: Deus, o Senhor quer isso para as nossas vidas ou não? Até que entendemos. Deus nos deu um discernimento: foque em uma coisa. E é interessante que eu estava conversando com o reverendo João, e eu disse para ele assim: olha, nós temos a oportunidade de pregar plantar uma igreja aqui, plantar outra aqui, e ele me disse assim: pela minha experiência, foque em uma só. Pare de ficar correndo de um lado para o outro. Naquele momento eu entendi que Deus estava falando comigo. Nós resolvemos acalmar. E aí, Deus é o mesmo Deus que expande, mas é o mesmo Deus também que limita o campo de ação dos seus servos. Da mesma forma que Paulo não foi autorizado a ir para a Ásia, nós entendemos que a gente precisava acalmar, e então ficamos em Torres Novas, servindo a Deus ali. Mas quando Deus revela a sua direção, Ele também requer uma resposta rápida de nossas vidas. Queridos, observe uma coisa, eu gostaria que você preste atenção nisso. Quando Deus fala com você, quando você teve o tempo de discernimento espiritual, foi à luz da palavra, orou, você tem convicção que Deus mandou você fazer algo, e você não faz, você fica deixando para depois, esse período que você deixa para depois também é rebeldia, porque nós precisamos obedecer a Deus imediatamente. Se temos convicção que Deus mandou, então por que não fazer? Observe o texto, o verso 10 diz: imediatamente procuramos partir. Imediatamente. Houve uma conclusão, houve um processo de discernimento, e depois disso, vamos realizar. Imediatamente. A resposta de Paulo foi imediata. A fé bíblica não exige compreensão total do futuro, mas confiança no Deus que governa o futuro. A gente não vai entender todos os planos do Senhor, nós somos limitados, nós precisamos agora Ele já mandou fazer isso, então eu vou fazer. Ao futuro, eu confio no Deus que é dono do futuro. A prontidão da obediência revela uma confiança na soberania de Deus. Nós precisamos nos render a essa soberania. A fé não exige um mapa completo, exige confiança no Senhor do caminho. Se Ele está à frente, avance em nome de Jesus. Não fique parado, obedeça. E este princípio também se evidenciou em nossas vidas, na nossa caminhada ali em Portugal. Estávamos morando agora numa cidade chamada Entroncamento, que fica 12 quilômetros de Torres Novas, a primeira cidade que moramos. Pela primeira vez nós tínhamos um apartamento que não entrava vento gelado. A gente conseguia ficar dentro de casa e não passando tanto frio como foi o primeiro ano. Pela primeira vez nós tínhamos médico de família, que no contexto de Portugal, para quem não tem um seguro ou um plano de saúde, é fundamental. Porque o médico de família vai fazer o primeiro atendimento, é o clínico geral. Então, ter o médico de família é muito importante, e nós tínhamos conseguido. Nós estávamos servindo a Deus na comunidade Ágape. A igreja estava caminhando, e eu tinha arrumado um trabalho part-time. Então, pela primeira vez, não chegava no final do mês e a gente ficava assustado, como nós vamos cumprir as nossas responsabilidades. Eu tinha um trabalho, tinha médico, tinha uma boa casa, tinha a igreja, e aí o pastor Paulo Carra nos convida para ir para FAF plantar uma congregação. E eu falei para Deus: Deus, desculpa, mas eu não vou. Lembra que eu falei da rebeldia? E eu disse assim: Deus, agora pela primeira vez a minha família está estabilizada. Deus, eu não quero sair daqui. Eu conheço toda a região já aqui. Deus, por favor, manda outro. E aí a Gabriela falou para mim assim: amor, se Deus quer que a gente vá, então eu quero sair de um apartamento e ir para uma casa. Eu quero morar numa casa e não mais em um apartamento. Quando ela disse isso, eu falei: yes, que agora casa é difícil conseguir. Casa é mais caro, está fora do nosso orçamento, agora nós não vamos. Beleza, foi passando o tempo, pastor Gini, reverendo Gini foi em casa e falou: Cláudio,
sobe para FAF, ajuda o pastor Carra lá. Ele está com a congregação lá em Guimarães, que vai ser igreja ainda este ano, com a graça do Senhor, mas tem FAF, tem Viana do Castelo, que é uma outra congregação que nós temos lá. E ele dizia, vai para lá, e eu relutando, nós não vamos ter médico de família lá. Então eu terei que pagar um seguro-saúde, e eu não tenho condições para isso, e não dá. Mas Deus coloca pessoas sábias do seu lado, e no meu caso é minha esposa. E ela disse assim, então vamos orar assim, Deus, fecha as portas aqui e abre lá, se o Senhor quer que a gente vá. E aí o pastor Carlos me liga no domingo e diz, eu achei uma casa para vocês, e é uma casa, venha ver. Eu falei, domingo, rapaz, não vou mandar um recado no domingo, vou mandar amanhã. Ele falou, manda hoje, manda agora. Eu mandei o recado e o rapaz falou, olha, você quer vir ver a casa, terça-feira pode vir. Dá 280 quilômetros, nós fomos lá para ver a casa, a Gabriela gostou da casa, e o português, ele escolhe para quem ele vai alugar. Então ele seleciona 10 pessoas para ver a casa, e depois ele vai ver quem ele gostou mais, quem tem mais documento, quem tem contrato de trabalho, assim por diante. E ele olhou e falou, você gostou da casa? Eu falei, olha, eu não posso responder, eu tenho que conversar com a minha esposa. Porque na minha cabeça eu não queria sair de um bom apartamento, de um lugar tranquilo. E aí a Gabriela falou, eu gostei da casa. Eu mandei recado para ele, gostamos da casa. Ele falou, então é sua, tirei já do anúncio. Eu falei, Jesus, será? Mas voltamos para Torres Novas e eu olhei a casa que nós morávamos, uma casa boa, e falei, no apartamento, aí eu disse assim, Deus, o trato é, abre porta lá e fecha aqui. O Senhor abriu lá, mas aqui está tudo bem, não fechou. Então nós não vamos ainda. No outro dia, a proprietária do apartamento me ligou e disse assim, você precisa desocupar o apartamento porque eu vou vender o apartamento. E aí, juntamos nossas coisas, colocamos dentro de uma van tudo que a gente tinha, loquei uma van e fomos para a FAF. Estamos lá, ficamos um mês só e viemos para cá porque já era uma viagem programada. Sabe o que eu entendo com isso? É melhor obedecer o Senhor rapidamente. Porque por mais que eu estava ouvindo a voz de Deus e sabendo que Deus estava mandando, eu ficava, mas e as coisas que eu tenho aqui? Senhor, como é que vai ser? E o médico de família? Tem português que não tem médico de família. Nós chegamos lá na cidade e nós já temos médico de família. Quando Deus faz, é melhor obedecer. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus te mandar fazer uma coisa e você precisa se preparar para fazer, e você diz, eu não vou me preparar, você vai fazer sem preparo, mas que você vai fazer, vai. Eu conheço pessoas que Deus chamou, venha ser pastor do meu povo, e a pessoa diz, eu não vou para o seminário, e ela não vai mesmo, mas ela pastoreia pessoas, ela cuida de pessoas, ela ora por pessoas, ou seja, ela vive um ministério, porque deixou de obedecer uma ordem completa do Senhor. É melhor se render, é melhor se entregar logo, porque Deus é um Deus soberano. Uma porta se abriu e outra fechou. Em seguida, Deus providenciou o médico de família. Parece que Deus estava falando comigo, viu? Se eu quero que você venha, eu também sei e tenho soberania para resolver as coisas. Quando Deus guia, Ele também provê o caminho. Esse texto, ele não se trata primeiramente de Paulo, mas de um Deus que governa soberanamente a história da redenção. Pessoas ouviram a palavra do Senhor na Macedônia, porque o Espírito Santo, de forma soberana, mandou Paulo ir para lá. O mesmo Deus que conduz os acontecimentos de Atos dos Apóstolos, é o mesmo Deus que conduziu o nosso Senhor para a cruz. É o mesmo Deus que mandou Jesus para fazer os discípulos e fazer com que a palavra chegasse até hoje, até nós e a outras pessoas que precisam ainda ouvir do Evangelho. O nosso Senhor trilhou um caminho perfeito de obediência a Deus. A Bíblia diz que Ele foi para a cruz, morreu por mim e por você. Só nós? Por outros também, que precisam ainda ouvir a palavra do Senhor. Assim, nossa confiança não repousa na compreensão plena dos caminhos de Deus, mas no próprio Deus que governa os caminhos. Sabe de uma coisa?
que eu tenho aprendido lá em Portugal. Nesse tempo, na realidade, Deus começou a me ensinar aqui no Brasil com a negativa do visto, porque a Gabriela era primeiro-tenente do exército e ela pediu baixa do exército. Eu era pastor da primeira igreja, pedi uma transição pastoral e o visto foi negado e nós ficamos 1 ano sem ter rendimento dela e sem ter rendimento meu. E Deus continuou cuidando, Deus estava preparando para que hoje eu vivesse e pudesse falar para vocês: não creia, não confie na provisão, confie no provedor, confie em Deus. Nós não somos sustentados por real ou por euro, nós somos sustentados por Deus. Você não é sustentado pela força do seu trabalho, você não é sustentado pela sua capacidade intelectual, você é sustentado porque existe um Deus que fala eternamente que nós somos salvos em Cristo Jesus, que Ele cuida de cada detalhe e Ele, com o seu poder, nos levará até a sua vinda. Quando a gente fala nós estamos esperando Jesus, é uma expressão humana. Eu gosto da expressão, nós estamos sendo levados até a volta do Senhor Jesus. É Ele que comanda a sua vida. Se renda ao Senhor, se entregue ao Senhor. A questão, a pergunta não é: eu compreendo plenamente o que Deus está fazendo. A pergunta certa é: eu confio naquele que governa todas as coisas? Porque se você confia em Deus, entregou a sua vida em Deus, a Deus, tenha paz. Levante a cabeça, vá em frente, em nome de Jesus. O Deus que governa a missão, também governa os passos dos seus servos. Confie no Senhor e se entregue a Ele de todo o coração. Ore por nós. Nós sonhamos que ainda este ano a primeira IPI esteja organizada. Quem sabe um presbitério. E eu quero dar uma notícia, talvez alguns já saibam aqui. Nós sonhamos em formar pastores portugueses. E para isso nós precisávamos de uma universidade para formar esses pastores. Dia 27 agora, pela graça do Senhor, o reverendo Gini, reverendo Caio e outros estarão ali em Portugal, porque o primeiro polo da FATIP fora do Brasil será em Lisboa. E nós sonhamos com o segundo lá em Guimarães, porque nós já temos candidatos lá para ser portugueses, para fazer o seminário e quem sabe ser os pastores. Nós vamos passar, nós vamos morrer, nós vamos para a glória, mas o sonho nosso é deixar pastores da nação para cuidar do povo e assim a IPI ser para até o dia da volta do Senhor uma igreja ativa ali naquela nação. Ore por nós, coloque as nossas vidas diante de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar juntamente com vocês. Meu amado Senhor, meu amado Deus, que privilégio, Pai. Que privilégio nós temos de pregar a Tua palavra. Que privilégio nós temos de dizer ao mundo que o Senhor é Deus, que o Senhor morreu numa cruz, ressuscitou, vive para todo sempre e um dia irá nos buscar. Que privilégio, Pai, a minha família tem de estar em Portugal neste momento da história. Deus, tantas pessoas mais capacitadas, mas o Senhor nos escolheu para este momento e eu me sinto muito privilegiado, Deus. Que privilégio ver uma igreja que ama missões e que tem o coração voltado para a missão que temos de fazer discípulos de toda a nação. Que privilégio, Pai, servir ao Senhor. Deus, continue abençoando a Beit Avoid, continue abençoando a liderança da igreja, pastor João. Oh Deus, Tu sabes que ele tem sido um paizão para mim, que tem me ensinado tantas coisas, me dê a oportunidade de caminharmos juntos durante muitos anos, em nome de Jesus. Pai querido, eu Te louvo, eu reconheço a Sua santidade, a Sua grandeza, o Seu poder, a Sua soberania. O Senhor é Deus sobre nós, sobre essa nação, sobre a nação de Portugal, sobre o mundo. O Senhor é o nosso dono e nós nos rendemos a Ti e a Sua soberania. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Amém.